Tem influenciador entrando em pânico, achando que agora é proibido o filho aparecer nas redes. Mas a maioria entendeu errado o que mudou de verdade. Tem mãe apagando story com o bebê e tem pai desativando o vídeo com medo de tomar bloqueio. Tem gente dizendo que acabou, que a criança não pode mais aparecer em conta monetizada, só que não é nada disso. Mas existe sim um risco real aqui, e ele é específico. Se você é influenciador, produz conteúdo de família, maternidade, paternidade, e o seu filho ele aparece nos seus vídeos enquanto você ganha dinheiro com isso, então presta atenção no que eu vou te falar. Nesse vídeo, sem juridiquês e sem drama, eu vou te mostrar o que de fato passou a exigir uma autorização da justiça e por que o Instagram ele já está bloqueando contas de forma automática. E o YouTube, ele entrou nessa mesma regra. E qual que é a linha que separa um post que te derruba de um post que não coloca risco nenhum. E no final, eu te mostro passo a passo para tirar o alvará e voltar a usar a imagem do seu filho com segurança, sem perder a sua conta. Então fica aqui, porque esse vídeo pode evitar um problema que chega sem aviso. E quando ele chega com a sua conta bloqueada e a sua fonte de renda travada de uma vez só. Primeiro, o que é que realmente mudou? Em setembro de 2025 foi sancionada uma nova lei, a Lei 15.211, que ficou conhecida como ECA Digital, ou Lei Felca, por causa de um vídeo do Felca que jogou esse assunto para o centro do debate. Essa lei, ela passa a valer em março de 2026. Então presta atenção nesse detalhe aqui, porque é aqui que quase todo mundo erra. A lei em si, ela não criou a obrigação de ter que tirar um alvará para o filho poder aparecer. Quem criou isso foi um decreto que regulamentou essa lei, o Decreto 12.880 de 2026, especificamente o artigo 34. E ele diz, já traduzindo para você, se uma plataforma monetiza ou impulsiona um conteúdo que explora de forma habitual a imagem ou a rotina de uma criança, então ela tem que contar com uma autorização da justiça. Sem isso, a plataforma é obrigada a retirar o conteúdo do ar. E essa regra já está valendo na prática desde o dia 17 de junho de 2026. E antes que você pense que inventaram uma regra absurda, do nada, pensa aqui comigo. Aquela criança que ela faz o comercial da margarina na televisão, por exemplo, ou que ela atua numa novela. Para ela, já existia e sempre existiu essa regra de precisar de um alvará judicial na vara da infância e juventude. Sempre. Então não basta o pai e a mãe autorizar. Tem que ter a justiça no meio para proteger a criança. E isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, no artigo 149. O que o governo fez agora foi olhar para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok e dizer, peraí, se isso aqui é o novo palco, aqui vai ser tratado igual foi tratado a TV. Então a criança que faz uma publi no feed hoje, ela tá fazendo o mesmo que aquela criança lá atrás fazia um comercial de TV ou aparecia na novela. Portanto, não é uma regra nova e maluca, é uma regra antiga sendo aplicada num palco novo. Mas aqui vem o ponto mais importante do vídeo, o que quase ninguém te explica direito. O que é que dispara essa exigência não é o seu filho simplesmente aparecer num vídeo. Aparecer não é um problema. O problema é a combinação de 3 fatores ao mesmo tempo e eu chamo de os 3 gatilhos do alvará. Então, primeiro, protagonismo. A criança ela não é só uma parte numa cena de fundo, ela é a estrela do conteúdo ou uma peça central da propaganda. Segundo, a finalidade econômica. Então aqui tem dinheiro envolvido, é um conteúdo monetizado, um post impulsionado, uma publi paga, uma parceria com marca, uma permuta, um produto em troca, seja o que for. E o terceiro, não é uma só vez, é recorrente. A criança ela virou um personagem fixo da operação. Quando os 3 fatores se juntarem, aí sim você precisa de uma autorização da justiça. Na falta de um deles, a conversa muda. E é exatamente isso que separa quem está em risco e quem não está. Se esse conteúdo está te dando uma clareza que você não tinha antes, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um vídeo assim, direto, sem juridiquês e feito para quem cria conteúdo de verdade e tem um negócio digital para proteger. Agora, por que você está vendo tanta gente falando em bloqueio? E por que isso começou pelo Instagram? Porque o Ministério Público do Trabalho fez um acordo com a Meta, a dona do Instagram e do Facebook. Esse acordo foi homologado pela Justiça em março de 2026 e nesse acordo a Meta se comprometeu a caçar ativamente as contas que se enquadrarem nessa regra, com uma varredura 2 vezes por ano. O alvo são contas públicas, com criança como protagonista, acima de 29 mil seguidores e ativas nos últimos meses. Então, ela encontrou, ela deveria notificar, dar um prazo curto para a pessoa apresentar um alvará judicial e, se não apresentar, bloquear a conta. E por que a Meta está sendo tão dura? Porque o acordo prevê uma multa para cima dela, da própria Meta, se ela deixar isso passar.
Então presta atenção, a multa não é para você, é para a Meta. Por isso ela está sendo assim tão dura. Então, na dúvida, ela está bloqueando de forma conservadora para não pagar a multa. E quem paga o pato é quem está no meio dessa operação usando a sua conta como um meio de fazer negócio. Então, se você me assiste aqui no YouTube, pense comigo. Tá, mas é só no Instagram, no YouTube eu tô seguro. Calma, não é bem assim. Esse acordo automático, ele é só com a Meta por enquanto. Mas o YouTube, que não tem esse gatilho automático, ele já está no radar do governo, ele está na mesma obrigação do decreto e da lei, só que ele ainda não celebrou esse acordo oficial com o Ministério Público. Pode celebrar a qualquer momento. E essa mesma lógica ser trazida para dentro do YouTube também, assim como TikTok, Twitch, Kawaii, entre outros. Só que existe uma diferença prática entre as plataformas. Por quê? Você está vendo esse desespero, esse pânico todo criado muito por conta da Meta. Eles, na dúvida, estão notificando antes e bloqueando contas. Às vezes essa notificação vai para um e-mail antigo que você não viu e você não respondeu. Então eles descobriram. E aí você pensa, nossa, mas eu nem fui notificado e minha conta da Meta foi bloqueada. Talvez ela foi notificada no endereço que eles tinham e você não viu. E a Meta não espera, porque ela tem medo de tomar multa. A gente sabe que o tratamento dado pelo Google quando está à frente do YouTube é um pouco diferente. Normalmente no YouTube a gente vê os avisos de fato com mais antecedência, um prazo maior, uma tranquilidade para responder, que é o que deveria estar acontecendo com a Meta, mas não tá. Mas antes de você sair desse vídeo aqui correndo para pagar tudo e esconder o seu filho do mundo, para um pouquinho, calma, respira. Porque o pânico só vai te fazer tomar a decisão errada. E a regra não diz o que estão falando por aí que ela diz. A regra, ela não proíbe o seu filho de aparecer. Você pode postar foto sim, você pode mostrar um momento em família, você pode fazer um vídeo espontâneo no aniversário dele, e isso não te derruba, e isso não exige nenhum alvará judicial, na teoria. O que muda de figura é quando aquele post espontâneo vira propaganda, quando você impulsiona como anúncio ou quando uma marca usa a imagem dessa criança numa campanha paga. Quando a criança, ela vira o personagem recorrente que sustenta a monetização. É aquela regra dos 3 gatilhos que eu já expliquei. Então, o que separa um de outro é a diferença que eu chamo de conteúdo de risco e conteúdo blindado. No de risco, a criança ela é o centro da publi e é recorrente, sem nenhuma autorização. No blindado, ou a aparição é espontânea, sem marca, sem toda aquela monetização, ou se é profissional, tem o alvará judicial e aí tá blindado. Agora a pergunta é, por que você deve resolver isso hoje e não daqui a 6 meses? Porque diferente de uma multa que você poderia pagar ou não e seguir a vida, aqui o que está em jogo é o bloqueio da conta. Para muita gente que me assiste aqui, aquela conta é a principal fonte de renda da casa. Então, quem tem essa atuação digital sabe que são anos construindo audiência e quando essa conta é bloqueada, não é uma postagem que cai, é a operação inteira que trava. E reverter esse bloqueio é muito mais difícil do que prevenir. Então, o que é que você deve fazer hoje? Primeiro, faz um inventário. Lista todo o conteúdo em que o seu filho aparece e para cada um responde com honestidade se tem os 3 gatilhos. É protagonista? Tem dinheiro envolvido? É recorrente? Foi sim a resposta para os 3? Zona de risco. Segundo passo, pausa essa monetização do que está em risco, tira o impulsionamento, suspende a conta você mesmo, porque é melhor você mesmo pausar do que ser bloqueado. Terceiro, você quer mesmo seguir com seu filho como conteúdo peça central nessa parte comercial? Então o caminho é tirar o alvará judicial. E eu sei que aqui aparece a pergunta, tá, Eduardo, mas como é que eu vou tirar esse tal alvará? Não é esse bicho de 7 cabeças. Então você vai procurar um advogado, como a gente tem feito aqui para clientes nossos, e leva a documentação. Então tem que ser o documento do pai ou da criança, do responsável, a certidão de nascimento, o comprovante de matrícula e frequência escolar, se já estiver na escola estudando. E uma descrição do que a criança faz. Qual plataforma que ela atua com frequência, se já tem um contrato com marca, já leva esse contrato junto. Então, esse comprovante para o juiz de que a criança ela não está sendo prejudicada na escola, ela tem frequência e mesmo assim consegue fazer as publis, é importante para que ele conceda esse alvará judicial. Ele quer garantir que a criança não deixa de ter o desenvolvimento e a vida dela como criança enquanto ela está fazendo uma atividade profissional. Então o advogado ele vai entrar com esse pedido na vara da infância e da juventude da cidade e aí dá para pedir uma urgência com a liminar, porque existe aqui um risco concreto de bloqueio dessa conta que está acontecendo na prática. E o que a gente tem visto é que muitos juízes eles estão concedendo esses alvarás rápido, porque já entenderam o contexto que a gente está vivendo. Só que é claro que isso muda de cidade para cidade. Então tem algumas cidades que são mais rápidas, outras demoram um pouquinho mais, eu não consigo cravar para você um prazo específico, mas em geral é rápido. Então com isso cumprido, você tira o peso das costas, porque no momento que você apresenta o alvará para a plataforma, aquela exigência do acordo, do decreto, ela foi cumprida e você está protegido. Você pode usar o Instagram, você com seu filho ou da forma que está sendo usado, com segurança e com respaldo da justiça. E o quarto ponto que todo mundo esquece, você tem que blindar os seus contratos. Se você fecha uma publi com marca envolvendo o seu filho, o contrato precisa condicionar a veiculação à existência do alvará, porque o risco, ele é seu, da marca e da agência. Inclusive,
em junho de 2026, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele criou um banco nacional para padronizar esses alvarás. Então o caminho ele está ficando cada vez mais organizado para quem quer fazer o certo. Agora a gente chega num ponto muito importante do vídeo. Tem uma pergunta que talvez esteja na sua cabeça e eu quero te responder de frente. Imagina que você não tem 29 mil seguidores, tem menos. Seu filho só aparece de vez em quando. Você deve estar pensando, mas será que isso não vale para mim? Eu não corro risco da Meta me bloquear mesmo não estando dentro da regra? Tecnicamente, em teoria, você não está em uma das condições. Não deveria ter bloqueio, mas a gente sabe como que a Meta trabalha, né? Até porque a gente tem critérios aqui que são subjetivos. O que é o uso habitual? Será mesmo que a criança foi peça central ou estava junto e acabou sendo uma peça importante? Sempre que nós temos essa possibilidade de interpretar, nós temos um julgamento que pode ser equivocado. E como eu disse, a Meta tá morrendo de medo e tá bloqueando conta que já tinha alvará, tá bloqueando conta que não tá na regra dos 3 gatilhos porque não quer tomar multa. Então você precisa saber que mesmo uma conta menor ou fora das regras pode ser denunciada e o Ministério Público pode agir. Então a Meta tem muito medo disso. É justamente por isso que muita gente, mesmo não estando nessas regras que ativariam o bloqueio da Meta, está buscando o alvará de forma preventiva. Não porque está em risco hoje, mas porque não pode depender dessa interpretação subjetiva e correr o risco de ter a conta bloqueada. É a lógica do extintor de incêndio. Você não compra o extintor durante o fogo ou na hora que já pegou fogo. Você compra antes para que, caso aconteça, você tenha, mas é melhor não usar. Até porque a parte preventiva ela custa muito mais barato do que ter que correr atrás depois que o problema já aconteceu. Lá no começo do vídeo eu disse que a maioria entendeu errado o que mudou e é isso mesmo. Ninguém proibiu os filhos ou as crianças de aparecer. A justiça só passou a olhar mais para o conteúdo digital com criança do mesmo jeito que ele sempre olhou para o comercial de TV, com proteção. E o risco aqui não é aparecer. O risco é explorar economicamente de forma habitual sem uma autorização judicial e fingir que essa regra não existe. O criador de conteúdo que se estrutura agora, ele vai continuar trabalhando tranquilo. Inclusive eu vejo que esse alvará é um diferencial de profissionalismo para aquele que já chega estruturado. E aquele que ignora isso vai descobrir do pior jeito que a conta pode ser bloqueada, a renda travada e o contrato de publi perdido. Então a pergunta é muito simples. Qual dos dois tipos você quer ser? O profissional ou o despreparado? Se você quer continuar entendendo os riscos jurídicos reais de quem vive de conteúdo, de internet, sem juridiquês e sem pânico, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo com esse nível de profundidade. E se você ficou com dúvida sobre a sua situação específica, quantos conteúdos que o seu filho tem, como que tá o contrato com as marcas, qual o risco real, comenta aqui embaixo. Eu leio esses comentários, respondo, quem sabe eu gravo até um novo vídeo em cima desses comentários e eu tiro se eventualmente ficou ali um ponto cego ou algo que possa gerar dúvida. Além disso, já aproveita para clicar no botão de gostei, ativar o sininho e acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Se você quer fazer uma análise de verdade dos seus conteúdos, ver se a sua operação está segura e protegida, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode clicar para falar com alguém da minha equipe que ele vai avaliar a sua operação e te dar esse direcional. E a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!